Pessoal, hoje o Real Madrid venceu o Olympique de Marselha por 2-1, com 2 gols de Mbappé. Foi um jogo fraco do Real, que ainda jogou parte da partida com 1 a menos e começou perdendo. Após o apito final, Xabi Alonso foi questionado sobre o protagonismo do time entre Vinícius Júnior e Mbappé. Ele deu uma resposta dura, mas também rasgou elogios à fase atual de Mbappé. Fica aí até o final, porque vou te contar em detalhes o que ele disse. E depois, quero saber a sua opinião sobre tudo isso. O fato é que Mbappé segue marcando em praticamente todos os jogos do Real. Ele vem fazendo um ótimo início de temporada. Já o Vinícius, mais uma vez, começou no banco. Desta vez, quem ficou na ponta esquerda foi Rodrigo, e Vini só entrou aos 10 minutos do segundo tempo. Mas, com o time já com um jogador a menos, ele não conseguiu produzir muita coisa. Essa decisão de deixar Vini no banco não está agradando a torcida. Muitos sentem que sem ele o Real perde intensidade, como aconteceu nesse jogo. Se não fosse Mbappé que marcou os 2 gols de pênalti, o Real teria passado a vergonha de perder em casa para o Olympique de Marselha. E olha, pessoal, tem uma questão importante aqui. Quando se fala em protagonismo dentro do Real Madrid, a discussão não é só técnica. É também de hierarquia, de bastidores, de peso dentro do vestiário. Mbappé chegou agora, mas já mostra números que o colocam como peça central. Vinícius, por outro lado, foi quem carregou o ataque nas últimas temporadas, inclusive em momentos decisivos, como em finais de Champions. A decisão de Xabi Alonso de insistir em deixar Vini no banco gera uma leitura clara. Ele está mandando um recado. Quer mostrar que ninguém tem cadeira cativa, que o time deve ser moldado pela fase do jogador e não pela história recente. Só que esse tipo de escolha mexe com o ego, com a confiança e até com a química do elenco. O torcedor sente isso. Basta olhar os comentários nas redes sociais. Muitos criticam o treinador por desprestigiar o Vinícius, que já provou ser decisivo. Outros defendem que, no momento, Mbappé é imparável e que é natural que tudo gire em torno dele. O problema é que esse equilíbrio entre 2 estrelas pode virar um dos maiores desafios da temporada. E não é só dentro de campo. Fora dele, as entrevistas e as entrelinhas dizem muito. Se liga nas palavras de Xabi Alonso. Foi um ótimo jogo do Mbappé. Ele está fazendo um início de temporada incrível. É um dos melhores jogadores do mundo. Então, era exatamente isso que esperávamos dele. Agora, não existe mais essa fase de adaptação. Ele já está totalmente acostumado com o Real Madrid e com o vestiário. Vai ser normal ver ele marcando 2 ou 3 gols por jogo. Por que deixei o Vini no banco? Olha, foi uma decisão técnica. Estou usando o Rodrigo na esquerda e tenho gostado do resultado. Mas isso não significa que o Vinícius será reserva para sempre. Foi apenas um jogo. Nosso elenco está recheado de craques e estrelas, e todos precisam jogar. O Rodrigo fez uma ótima partida hoje e cumpriu o papel dele. O Vini entende sua função na equipe e sabe que haverá jogos em que ele não começará como titular, e outros em que sim. Ele segue sendo um dos protagonistas ao lado do Mbappé, mas é normal, em um elenco com tantos jogadores e atacantes de qualidade, que haja esse tipo de rodízio. Essas palavras não passaram despercebidas. Para muita gente, foi uma forma elegante de justificar uma decisão polêmica. O técnico deixou claro que confia em Vinícius, mas ao mesmo tempo reforçou que, neste momento, Mbappé é a grande referência do time. Na prática, Alonso equilibrou a balança. Elogiou o francês, explicou a escolha por Rodrigo e ainda tentou blindar Vinícius de uma possível crise de confiança. Só que o torcedor não é ingênuo. Ele percebe que, no fundo, existe uma disputa silenciosa por protagonismo dentro do Real Madrid. E esse é um ponto delicado. Porque, ao mesmo tempo em que Alonso fala em rodízio natural de elenco, todos sabem que algumas estrelas são intocáveis. Mbappé, por exemplo, dificilmente ficará fora de um jogo importante. Já o Vini, mesmo sendo peça-chave nos últimos anos, começa a sentir o peso da concorrência direta. A torcida, dividida, começa a se perguntar: será que Alonso está preparando o terreno para transformar Mbappé no centro absoluto do projeto, deixando Vini em segundo plano? Ou tudo isso faz parte de uma estratégia para manter o elenco motivado e sem acomodação? De qualquer forma, a fala do treinador abre espaço para debates que vão além do resultado de hoje. Não se trata apenas de vencer o Olympique de Marselha, mas de como o Real Madrid vai administrar seus gigantes dentro de campo.
A repercussão foi imediata. Nas arquibancadas do Bernabéu, já dava para sentir o clima dividido. Parte da torcida aplaudia Mbappé de pé, encantada com mais uma atuação decisiva do craque francês. Mas, ao mesmo tempo, não faltaram vozes questionando a ausência de Vinícius no time titular. Muitos gritaram o nome do brasileiro assim que ele entrou em campo, como uma forma de pressionar Alonso e mostrar que o carinho da torcida segue intacto. Na imprensa espanhola, o assunto dominou as manchetes. Alguns jornais destacaram a frieza de Alonso ao lidar com o protagonismo de Mbappé, classificando sua fala como uma entronização do francês no projeto do Real Madrid. Outros veículos, porém, chamaram atenção para o risco de desgastar Vinícius, lembrando que ele já viveu situações semelhantes em que precisou provar seu valor repetidamente. Nas redes sociais, o debate foi ainda mais intenso. De um lado, fãs exaltavam o Mbappé, dizendo que ele finalmente entregava o que se esperava: gols decisivos em sequência. De outro, havia quem alertasse que deixar Vinícius no banco poderia ser um erro estratégico a longo prazo, já que sua velocidade, ousadia e capacidade de desequilibrar continuam sendo armas únicas no elenco. No fim das contas, a vitória contra o Olympique trouxe 3 pontos importantes, mas deixou uma pergunta no ar. Será que o Real Madrid vai conseguir equilibrar 2 protagonistas de peso sem rachar o vestiário? Se dentro de campo os gols de Mbappé têm garantido resultados, fora dele a gestão desse elenco estrelado pode definir até onde o Real Madrid vai chegar na temporada. Na Champions League, onde cada detalhe pesa, um time dividido entre egos e vaidades pode se tornar vulnerável. Já vimos grandes equipes, cheias de craques, ruírem justamente pela falta de unidade nos momentos decisivos. Na La Liga, a situação não é diferente. A regularidade é a chave para conquistar o título. E aí entra a importância de rodar o elenco sem perder a intensidade. Se Vinícius começar a se sentir escanteado, sua queda de rendimento pode custar pontos preciosos ao time. Por outro lado, se Alonso souber equilibrar bem as peças, pode transformar a concorrência em motivação, mantendo todos em alto nível. O desafio é claro. Mbappé já se consolidou como o nome que decide. Mas Vinícius, com sua história recente de títulos e atuações memoráveis, não aceita o papel de coadjuvante tão facilmente. E quando 2 protagonistas dividem o mesmo palco, o risco de conflito cresce, ainda mais em um clube como o Real Madrid, onde cada gesto é amplificado pela mídia. A temporada está só começando, mas o dilema já está posto. Como manter a chama acesa de 2 astros que não estão acostumados a dividir os holofotes? No fim das contas, a vitória contra o Olympique foi apenas mais um capítulo de uma longa temporada. O Real Madrid saiu de campo com os 3 pontos, mas também com um debate aceso. Quem é o verdadeiro protagonista desse time? Mbappé, em início arrasador, cumpre o papel de estrela que chega para decidir. Vinícius, já consolidado como símbolo das últimas conquistas, agora vive o desafio de reafirmar sua importância. E no meio de tudo isso, Xabi Alonso precisa provar que sabe administrar não apenas um elenco cheio de craques, mas também os egos, as vaidades e as expectativas de milhões de torcedores. O futuro vai mostrar se essa disputa silenciosa vai fortalecer o Real Madrid ou abrir rachaduras perigosas. O que é certo é que a cada jogo, essa história vai ganhando novos capítulos. E todos nós estaremos atentos para ver quem realmente vai carregar a coroa da realeza madridista nesta temporada.